Estamos felizes de estar aqui. Nós estamos falando esse mês inteiro sobre o Eu Creio, sobre o credo apostólico. Mais do que nunca, a Igreja de Jesus precisa não apenas conhecer, mas como declarar de modo ousado, tranquilo, leve, mas de modo muito firme no que é que nós cremos, onde está focada a nossa fé. No primeiro artigo do credo apostólico, nós vimos que a declaração que a igreja faz desde o século VII, que é a última formação desse credo, nós dizemos: eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. No segundo artigo, que foi na semana passada, nós falamos sobre eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Nós podíamos repetir: você crê em Deus Pai? Diga: eu creio em Deus Pai. Eu creio em Deus Filho. E eu creio no Espírito Santo. Esta é a declaração. Parece uma coisa assim, mas especialmente nos primeiros momentos, as pessoas, quando declaravam isso, era como se fosse uma declaração de guerra. Isso porque quando você diz que você crê em Deus Pai, você está abrindo mão de muitas outras crenças, porque você está dizendo e declarando abertamente em quem você está crendo. Que Deus é esse? Porque afinal de contas, há muitos deuses na face da terra, na história da civilização humana. Que Deus que você crê? Eu creio em Deus, o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é Pai, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador do céu e da terra. Esse Deus é o Criador e o sustentador. Ele não só cria, mas Ele sustenta. Tudo que é hoje é sustentado pelo poder de Deus. Nada foge ao seu controle, nada foge ao seu poder. A sua vida não pode fugir do controle de Deus. Você pensa que você está fora, você pensa que você age por si mesmo, mas por cima de tudo isso está o poder de Deus. Eu sou da escola que crê que mesmo com a vinda do pecado ao mundo, o ser humano, sendo ele ateu, se declarando agnóstico, seja qual for a declaração dele, jamais o ser humano pode sair fora da realidade de que ele é uma criatura de Deus e que, portanto, há um gene, há uma semente de Deus na vida dele, mesmo com a implantação do pecado. Nesse Deus é que eu creio. Eu sei que é radical a posição, mas é exatamente isso. O sujeito pode declarar que ele não crê, que ele é ateu, mas ele nunca pode escapar do poder desse Deus soberano, do Todo-Poderoso. Não tem ninguém que saia do seu controle. Agora, ele deixa as pessoas à vontade. Ele deixa as criaturas deles à vontade. Então as pessoas saem e fazem os seus próprios projetos. Vamos voltar ao nosso tema aqui, falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é tão fundamental que nós precisamos estar sempre voltando a pensar sobre o Espírito Santo. Eu quero ler um trecho de um autor chamado Francis Chan. Esse homem escreveu alguns livros, e um deles é O Deus Esquecido. Alguém leu esse livro, O Deus Esquecido? Quem leu esse livro? Levante a mão. Ninguém aqui? Ontem nós tínhamos várias pessoas que tinham lido esse livro. E eu quero ler para vocês o que Francis Chan escreveu. Veja o que ele disse. Esse livro é sobre o Espírito Santo. O Deus Esquecido, revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. Agora preste atenção. Se eu fosse Satanás, e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. A intensidade como isso tem acontecido, e eu diria que se trata de um mal que se espalhou no corpo de Cristo, está diretamente relacionada à insatisfação que a maioria das pessoas sente a respeito da igreja e dentro dela. Sentimos que está faltando alguma coisa muito importante. Essa sensação é tão forte que algumas pessoas se afastam completamente da igreja e da palavra de Deus. Acredito
que essa coisa que falta é, na verdade, alguém, mais precisamente o Espírito Santo. Sem ele, as pessoas tentam agir de acordo com as próprias forças e só conseguem atingir resultados limitados à condição humana. E eu incluo aqui os pastores. A gente quer fazer a obra com a nossa força, com o nosso braço, com as nossas estratégias, esquecendo-se do Espírito Santo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você vê a presença do Espírito Santo. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Então, no capítulo 1 de Gênesis, que significa começo. Veja aqui no versículo 1, por favor, do capítulo 1 de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E agora ouça: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora vamos comigo para o último livro do Novo Testamento, o último livro do cânon do Novo Testamento, o capítulo 22 do livro da Revelação, do Apocalipse, versículo 1, por favor, do capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida. Rio de água da vida é uma menção ao Espírito Santo. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui você vê a presença da Trindade excelsa: Espírito Santo, o Deus Pai e o Deus Filho. Ou seja, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha que lindo isso aqui. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, a presença do Espírito Santo de Deus que traz vida, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. As folhas das árvores servem para a cura das nações. Já não haverá ali maldição nenhuma. O trono de Deus e o do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Esta é uma declaração do apóstolo João, que ele está vendo isso, ele está visualizando isso. E então, o que isso quer nos dizer? Que a presença do Espírito Santo está desde o início, antes do começo de todas as coisas. O Espírito Santo de Deus já pairava sobre tudo e sobre todos. E ele está registrado ao final do Novo Testamento, que é a revelação de tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento. Agora veja, a presença do Espírito Santo, ela está em cada livro, em cada capítulo. Sim, porque toda a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Para usar uma palavra, como um teólogo brasileiro afirmou, que ele é como se estivesse agindo nos bastidores, no melhor sentido da palavra, agindo nos bastidores, de modo silencioso. Ele se movimenta, ele age de acordo com o Pai e com o Filho. Eles agem juntos, cada um fazendo a sua parte em tudo isso. Quando nós olhamos para o credo, você vê o Deus Criador e Sustentador, você vê o Filho Redentor e Salvador e Senhor, e você vê o Espírito Santo Consolador, o Paráclito, o Emanuel, o Deus conosco. Quando Jesus, naquela festa dos tabernáculos, em João capítulo 7, por favor, João 7, ele se levanta no último e o dia mais importante da festa, no capítulo 7, versículo 37 até o 39, por favor. O Senhor Jesus se levanta e ele faz esta declaração: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esse rio que João viu lá e está registrado em em Apocalipse capítulo 22, que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus está dizendo: olha, esse rio, ele flui de mim, ele parte de mim, e fluirão rios de água viva do seu interior se crerem em mim. E aí, o que diz o 39? Aí ele nos explica essa teologia. Observe o 39. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde
receberiam os que nele crescem. O Espírito Santo é consequência de fé, de confirmação de fé em Cristo. Quando nós cremos em Jesus, quando nós nos rendemos a Cristo, quando nós nos rendemos ao senhorio de Cristo, o Espírito Santo, ele se apossa de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque até então, disse João, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. E é interessante porque quando você vê a ação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, ou seja, de Malaquias para trás, você vê que ele de vez em quando ele se manifestava de modo especial em algumas pessoas. Então vamos lá. Se manifestou de modo especial em Abraão, se manifestou em Noé de um modo especial, se manifestou em Isaac, em Jacó, em Moisés. Você vê a presença do Espírito Santo de Deus usando esses homens. É o Espírito Santo de Deus que usa Elias, que usa Eliseu. É o Espírito Santo de Deus que chama Samuel. É o Espírito Santo de Deus que está presente em todo tempo, em todo momento. Nos profetas maiores, nos profetas menores, na lei, ali está a presença do Espírito Santo. E aí vem Jesus e declara, então, esse Espírito Santo, fazendo uma menção óbvia ao Antigo Testamento, que já havia prometido que chegaria o dia e o momento em que o Espírito Santo não estaria somente sobre algumas pessoas específicas, mas ele viria sobre toda a carne. E você já leu isso em Joel, capítulo 2? O Espírito Santo, vamos ver o texto, que é bom ver o texto, né? O Espírito Santo haveria de ser Oséias, Joel. Vamos lá. Oséias, Joel, capítulo 2, versículo 28. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, ou sobre todas as carnes, ou sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os nossos jovens terão visões. Olha que lindo isso. Agora não está fazendo uma distinção. O Espírito Santo vem sobre todos, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, diz o Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a promessa. Não seria apenas para especiais, para alguns, mas para todos, todos. O Espírito Santo de Deus agora não viria apenas para alguns específicos, mas viria sobre todos. E quando o Senhor Jesus então está falando sobre isso, Ele está mostrando claramente que nós temos que tomar até um certo cuidado quando a gente diz a primeira pessoa da Trindade é o Pai, a segunda pessoa da Trindade é o Filho e a terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo. Nós temos que tomar cuidado com essa declaração, porque às vezes sem querer e sem perceber, você está categorizando, você está criando uma hierarquia que na verdade não existe, A plena igualdade entre as pessoas divinas, elas compartilham os atributos divinos, elas compartilham o mesmo nome de Deus, juntas fazem a obra de Deus, recebem adoração, louvor, juntas agem na história para o propósito do reino de Deus. Tudo que Deus faz é através do seu Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é o primeiro a nos despertar da nossa fé e na vida que consiste em conhecer o Pai e o Filho. Porque antes da sua decisão de se entregar para Jesus, antes da decisão humana de se render aos pés da cruz e entregar a vida para Jesus, o Pai, através do Espírito Santo, tocou o seu coração e te chamou. Eu sei que as pessoas às vezes dizem, o dia que eu aceitei Jesus, desculpa irmão, deixa eu esclarecer uma coisa para você. Antes de você aceitar Jesus, Ele te aceitou primeiro. Você sabe por que eu estou falando isso? Por uma questão óbvia. Por isso que você tem que ler a palavra. Você não lê Bíblia porque o padre pede, porque o pastor pede. Você lê a palavra para você entender, para você saber, para você ter conhecimento. O que eu estou falando aqui? Que quando Paulo escreveu para os Efésios, ele disse, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O morto não reage. O morto não reage. Você estava espiritualmente morto, você não ouviu a voz de Deus, Deus falou com você N vezes, até aquele dia que você o ouviu, aquele dia que você disse, olha, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu aceitei Jesus, eu preciso te informar, foi Jesus que tocou primeiro,
Foi Jesus que tocou em sua vida primeiro, porque você estava morto, você estava morta. Então você foi quebrantado, reconheceu o seu pecado, reconheceu que não tem poder próprio para se auto-perdoar, e os seus ouvidos foram abertos, e os seus olhos foram iluminados pelo Espírito Santo que fez morada em você. Amém? É um processo, é algo maravilhoso. Veja comigo, por favor, naquela reunião íntima do cenáculo, em João capítulo 16, você sabe perfeitamente que a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus estava confinado com seus discípulos no cenáculo, porque ali já ficara claro a rejeição de Israel para com o Filho de Deus. E Jesus entendeu isso, e então ele sai de cena, ele se recolhe, e ele permanece, depois de servir a sua última ceia, ele permanece com os discípulos ali, trancafiado no cenáculo. Então vamos ver o versículo 7 do capítulo 16, porque Jesus está falando de algo importante aqui. Jesus agora está dando continuidade àquele sermão que ele começou lá na festa dos tabernáculos, e ele está preparando o coração dos discípulos, e veja o que ele diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Eu tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Quando você olha aqui, você está diante da revelação do Filho de Deus em relação ao Deus Espírito Santo. Ele está revelando o Espírito Santo, ele está trazendo o Espírito Santo ao mundo, ele está revelando de como seria a ação do Espírito Santo. Ele está trazendo uma coisa completamente nova. Esses discípulos nunca ouviram falar nisso, não nesse nível de intimidade, não nesse nível de familiaridade. Olha o que Jesus está dizendo aqui, e que a gente precisa entender. Se a gente entendesse isso, se a gente lesse mais o Evangelho, a gente ia deixar de cair em muita ciladinha, em muita decepção que você tem, que você diz que teve com a igreja. É porque você não conhece a palavra. Você se decepcionou com muitos homens dentro da igreja, homens e mulheres, é porque você não conhece a palavra. Desculpa, eu estou falando numa boa, mas isso é verdade. Sabe por quê? Porque quanto mais claro o Evangelho fica dentro de você, mais casca grossa você fica. Mais casca grossa você fica. E para de mimimi espiritual. E você vai discernir claramente o que é balela, o que é Bíblia. Então preste atenção, por favor, no que eu vou lhe dizer. Quando o Espírito Santo, ou o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Por que você fica procurando a verdade em tantos cantos por aí? Por que você só não para, e então o tempo que você gasta para ficar ouvindo outras pessoas, que vêm com sabedoria humana, como disse Tiago, sabedoria terrena e daí maligna, é essa a proporção, é esse o declínio que Tiago nos mostra graficamente, dá para entender claramente. Por que você não busca a sabedoria do Espírito Santo de Deus, que sabe tudo a teu respeito, que sabe tudo a teu respeito? E ouça, ele não falará de si mesmo. Quando você encontrar alguém que se diz cheio do Espírito Santo, que se diz como se tivesse uma autoridade sobre o Espírito Santo, e ele começar a falar muito de si mesmo, ei, desconfie. Quando você encontrar uma pessoa e começar a conversar com ela, e ela começar já a falar, não, porque eu, deixa eu só falar uma coisa para você, isso está claro. Olha o culto a si mesmo, olha um culto egocêntrico, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu sei disso, porque eu sei daquilo, tudo em nome do Espírito Santo. E quanta gente já se machucou por causa desse tipo de discurso? Quantas pessoas já se machucaram?
E mais, Jesus disse: Ele me glorificará. Toda pessoa que se diz cheia do Espírito Santo e que não glorifica Jesus com a sua vida, há algo de errado claramente aqui. Há algo de errado, há uma desconexão, tem alguma coisa faltando. Porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. É como estar com Ele, que é o amigo dele, amigo do noivo, que é Jesus, o Cordeiro. E você estar com Ele, e você se deixar influenciar por Ele, ao ponto de o caráter dele ser formado na sua vida. Aí os seus amigos, as suas amigas, as pessoas que convivem com você vão ver claramente que você esteve com Ele. Este é o meu propósito de vida cristã. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando a gente fala quando João falou, quando João disse que ele cresça, que eu diminua, é sobre isso que João, o Batista, está falando. Batista está deixando claro isso. Ele está dizendo: convém que ele cresça. A minha missão aqui é ele crescer e eu diminuir. Como que não se apaixona por esse ser, vamos dizer assim, levemente, estranho? Porque João é um cara estranho. Vamos concordar aqui. O cara era estranho. Ele se vestia de modo inusitado, comia uma dieta que a turma ia dizer: arca, eu não quero isso para mim. Você está entendendo? As pessoas diziam que ele tinha demônio, mas esse homem atraía pessoas ao deserto. As pessoas saíam do conforto das cidades para ir ouvi-lo no meio do deserto. E vocês pensam que era o tipo da mensagenzinha fofa? Era o evangelho fofo? Eram sempre cirúrgicos, pontuais, proféticos. Por essa razão que se diz claramente, e é obviamente que sim, ele é o último profeta do Antigo Testamento. Ele é o último na linhagem de Arão, o último. Porque a partir da morte de João Batista, estabelece-se um novo sacerdócio, o sacerdócio de todos os crentes, que tem como sacerdote principal a ordem de Melquisedeque, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? É impossível conhecer a Deus sem o Espírito Santo. E quem nos diz isso é Paulo, ele nos ensina. Veja comigo, por favor, 1 Coríntios capítulo 2. E é interessante que esteja logo no começo da carta de Paulo, porque Paulo já está falando para essa igreja incrível, essa igreja cheia do Espírito Santo, é cheia de dons, coisas maravilhosas aconteceram, mas em algum momento alguém deu uma brecha. Alguém abriu uma brecha e a carne, a natureza humana falou mais alto, o orgulho falou mais alto, então a capacidade humana falou mais alto, e as pessoas começaram a se comparar, e elas deixaram de olhar para Jesus e para o Espírito Santo, e começaram a olhar umas para as outras, que é exatamente isso que acontece. Quando a gente tira os olhos do Espírito Santo, quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a se comparar um com o outro, e saber por que esse é melhor do que eu, e assim por diante. Isso aconteceu no meio dessa igreja, e aí Paulo intervém, e ele diz, olha o que ele diz aqui a partir do versículo 9, do capítulo 2, eu lhes escrevi com o propósito, 1 Coríntios 2, 9 a 11, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha que tremendo isso. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas. Você sabe o que é uma sonda? A sonda chega onde o olho nu não chega. A sonda chega onde a mão não chega. Por isso que a medicina precisa de uma sonda. Ela precisa de ir num lugar impenetrável. Não dá para ver o que tem lá. Então é uma sonda. Agora olha que coisa mais maravilhosa. O Espírito Santo sonda todas as coisas. Deixa eu só falar uma coisa para você. Ninguém engana o Espírito Santo. Ninguém engana o Espírito Santo. Ele nos conhece absolutamente. Ele tem todo o controle sobre nós. Ele sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do próprio homem que nele está? E no mesmo parâmetro, o mesmo se dá, da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus.
Ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Veja o que Paulo falou aos Romanos. A nossa vida com Deus está totalmente fundamentada na pessoa e na obra do Espírito Santo. Veja comigo Romanos capítulo 8, por favor. 8. Para aqueles que gostam de estudar, deixa eu falar uma coisa importante. Você que gosta de estudar, a teologia do Espírito Santo não está em Atos. Atos dos Apóstolos é o registro da vinda do Espírito Santo. A teologia do Espírito Santo você vê em Jesus e você vê principalmente em Paulo. Paulo e Jesus, é ali que você vai aprender sobre a obra, o ministério do Espírito Santo. Veja comigo capítulo 8 de Romanos, versículo 9 a 16. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do domínio do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Olha o que Paulo está falando, olha que tremendo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, o que acontece, meus irmãos? Vamos junto comigo? Não pertence a Cristo. Vamos lá? Não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça, justiça de Deus, justiça do Espírito, justiça do reino. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito. O Espírito Santo de Deus traz vida. Amém, meus irmãos? É vida. Aí você fala, eu estou desanimado, a minha vida cristã está desanimada, eu estou me sentindo raquítico espiritualmente. O que está faltando em mim? O poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que levanta e que habita em vocês, disse Paulo. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Paulo está dizendo aqui, se vocês viverem de acordo com a sua natureza humana, você vai morrer. Se você bater no peito e dizer, deixa comigo, da minha vida cuido eu, você vai morrer espiritualmente, você vai secar espiritualmente, é isso que Paulo está dizendo. E mais, ele diz mais, olha isso, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados, é uma guia, debaixo de obediência pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Todo mundo se diz filhos de Deus, mas filhos de Deus mesmo são aqueles que se submetem ao Espírito Santo de Deus. Porque se uma pessoa se diz filha de Deus e ele não se submete ao Espírito de Deus, um dia ele não será reconhecido na eternidade. Jesus deixou isso claro. Quem não me confessar diante dos homens, eu também não confessarei diante dos céus. E tem aquela outra parábola incrível, que foram convidados muitos para um encontro, e era uma recepção de núpcias, uma coisa linda, um casamento. E aí o dono da festa chega e encontra um senhor com roupas inapropriadas, lembra disso? Então, o que o senhor está fazendo aqui? Você não pertence a esse povo, você não pertence a essa terra, pois vocês, observe Paulo novamente, vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, para novamente temer. E aqui muitos líderes evangélicos entenderam isso, que crente não lê Bíblia. Esses caras sacaram isso, eles entenderam isso. Preste atenção, por favor. Muitos líderes evangélicos contam com a sua ignorância bíblica. Muitos líderes evangélicos exploram a sua ignorância bíblica, por isso que você tem medo. Por isso que você tem medo do que um pastor fala, de que um líder fala, que você saiu debaixo da unção do camarada. Olha o absurdo! Debaixo da unção do camarada. Um dia você quis mudar de grupo religioso, quis mudar de igreja, foi perguntar para o seu pastor, e o apóstolo ungido lá já chegou falando, olha, se você sair daqui, você vai sair debaixo da minha unção. Deixa eu falar para você, ungido só existe um. Só existe um ungido, que não sou eu. Graças a Deus, hein? Diga graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ungido não sou eu. Ungido chama-se Jesus de Nazaré. O Espírito do Senhor me ungiu
para pregar boas novas. Estou falando de Isaías 61, agora eu vou para Lucas capítulo 4. Ele diz: hoje se cumpriu a palavra que vocês acabaram de ouvir. Quantos ungidos nós temos? Um só. Então para de ter medo dos homens. Mas sabe por que você tem medo dos homens? É porque você não conhece o Senhor Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. É porque você ainda não foi chacoalhado pelo Redentor. É porque você ainda não foi impactado pelo Consolador. Aí você vai perder todo o medo de todas as pessoas que te ameaçam conduzir a sua vida espiritual. E aqui o texto diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, aleluia, por meio do qual nós clamamos: Abá, papai. O propósito, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ouça isso. O próprio Espírito testifica, testemunha, ele avaliza, assina embaixo, ele prova para mim e você que eu sou filho de Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém. E quando esse Senhor maravilhoso, que é o Espírito Santo, toma conta do nosso coração, nós recebemos um selo, nós recebemos uma marca, que o mundo espiritual sabe de quem se trata. O mundo espiritual reconhece essa marca no homem e na mulher de Deus. A gente é que, como não sabe, como não lê a Bíblia direito, você não se apropria dessa verdade. Veja comigo Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, por favor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim o texto: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, preste atenção, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Quem crê nesse selo? Quem crê que já foi selado com esse selo da promessa? Amém. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Isso é tremendo. Há uma primeira prestação, porque essa palavra aqui, garantia, na Bíblia de alguns de vocês está penhor. Qual é a Bíblia que está penhor aí? Levante a mão. Muito obrigado. Esse penhor, essa garantia, é uma garantia. Então pensa comigo, nós recebemos um penhor, uma garantia. Foi um sinal, foi isso que Deus fez. Ele mandou um sinal, mandando o seu Espírito habitar no nosso coração apenas como um sinal, como uma marca, para que quando eu e você chegarmos à presença de Jesus e estarmos com Ele eternamente, nós vamos receber a totalidade, a plenitude do Espírito Santo. Agora você imagina como que não vai ser isso? Vai ser algo tremendo e maravilhoso. Se hoje é tremendo você ter uma experiência com o Espírito Santo, imagine o que é você conhecer o Espírito Santo na sua totalidade. Essa marca estão naqueles e naquelas que foram selados pelo Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa. Veja comigo o capítulo 14 do Evangelho de João, por favor, voltando lá no cenáculo. Jesus está conversando com os discípulos, preparando o coração deles para o seu sofrimento. E chegando no capítulo 14, versículo 16, ele diz assim: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Olha que coisa maravilhosa! O Espírito Santo é uma pessoa, meus irmãos. Ele não é uma coisa, Ele não é energia, Ele não é um objeto. Jesus, Ele nos ensina que o Espírito Santo reside dentro de nós, Ele habita em nós, Ele é uma pessoa que habita dentro de nós. E quando Ele habita dentro de nós, Ele não quer só habitar, mas Ele quer presidir o nosso coração. Ele quer presidir, Ele quer ser pleno, Ele quer ter autoridade absoluta no nosso coração. E aqui está a diferença entre o Jesus Salvador e Jesus Senhor. Quando Jesus é seu Salvador, você já está salvo, glória a Deus. Mas não viva uma vida medíocre, dê um passo a mais. Não entregue só a sua vida para o Senhor, mas entregue também a sua vontade para o Senhor. E quando você entrega a sua vontade para o Senhor, você está numa outra dimensão, porque agora é o Espírito Santo que vai agir, porque Ele vai assumir a presidência da sua vida.
é a presidência da sua vida. Será que você entendeu essa diferença? Não basta ser salvo por Jesus, nós queremos que Ele seja o nosso Senhor. Porque se eu confio nele para me salvar do inferno, da morte eterna, eu tenho que confiar que Ele sabe o melhor para a minha vida hoje, aqui e agora. Que Ele sabe dirigir a minha vida, que Ele sabe a situação que eu estou, que Ele conhece tudo a meu respeito. E é essa a falta nossa de confiança no Senhor. É interessante, mas você confia que Ele vai te dar a eternidade, mas você não confia que Ele vai saber dirigir a sua vida, agora, nesse momento, com as decisões que você tem que tomar agora. Para quem que você faz as perguntas? Como é que você faz as suas decisões? Quando você toma decisão, com quem que você conversa? Você consulta o seu melhor amigo da faculdade? Você consulta o seu pai, a sua mãe? Nada de errado com isso, isso é legal. Mas deixa eu dizer uma coisa, você pode consultar a todos, você só não pode deixar de consultar o Espírito Santo de Deus, porque Ele vai falar com você. Ele vai falar com você. Você nunca ouviu a voz do Espírito? Ontem saímos para jantar com um casal que esteve aqui no encontro da noite. E à mesa, ele estava revelando com toda a sua simplicidade e pureza. É a coisa mais linda quando você vê um adulto, um homem já formado, que já sofreu, que já apanhou muito na vida, chegar e dizer: eu estou conhecendo agora sobre isso, eu nunca tinha ouvido falar nada sobre essas coisas. E ele pegou isso aqui ontem à noite. E aí ele disse, e aí a esposa dele disse para ele, falou: olha, o Espírito Santo tem falado comigo. Isso no caminho daqui até onde a gente foi jantar. No caminho ela falou para ele, falou: o Espírito Santo fala muito comigo. E ele ficou curioso, falou: mas como assim? O Espírito Santo falando com você? E aí ele ficou atônito, é um homem maduro, não é um moleque, é um trabalhador, um homem de mão calejada, um batalhador. E ele estava dizendo da sua, e eu fiquei olhando aquilo, falei: meu Deus, o Senhor está fazendo uma coisa nova aqui na vida desse homem, na minha frente. É a coisa mais linda você ver isso. O cara aberto ao Espírito Santo, o cara dizendo: eu quero conhecê-lo, eu quero conhecê-lo, eu quero conhecê-lo. Então, meus irmãos e irmãs, preste atenção. Vocês que têm mais de 2 anos de igreja, preste atenção. Volta para o Espírito Santo. Volte para o Espírito Santo. Você que tem mais de 2 anos de igreja, volte para o Espírito Santo. Se é que ele não está aí entristecido, morto e apagado na sua vida, é hora de olhar e prestar atenção. Faça como eu fiz há muitos anos atrás, quando eu descobri que o Espírito Santo dentro de mim estava morto. Sabe por quê? Porque eu comecei a olhar para o lado, eu comecei a olhar para aqueles que se diziam cheios do Espírito Santo, cheios de dons, a vida toda atravessada, toda arrebentada. Eu comecei a criar barreira com o Espírito Santo, por causa dessas pessoas. Falei: hey, como assim? Que eu vou criar barreira com o Espírito Santo por causa dessa pessoa? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu também não entendo muitas coisas. Eu não entendo porque, por exemplo, porque pessoas que deliberadamente vivem contra o Evangelho, não é? Tem um caráter destroçado, mas é cheio de carisma, é cheio de dons. Eu também não entendo isso. Eu também não entendo porque que às vezes tem uns caras que está todo mundo seguindo o cara, mas você conhece os bastidores, o background. Você sabe que vai atrás da capivara, é o nome do negócio? Você conhece a capivara do cabra? Eu tenho que perguntar logo para o advogado, que esse sabe das coisas. Maurício, cabeça da gente dá um nome, irmão. Ou nunca deu na sua? Na minha já deu. Vendo esses caras, me lembrei de um congresso uma vez, foram premiar algumas autoridades religiosas, e aí foi chamado um sujeito, um pastor, foi chamado à frente, ele se levantou e foi. Os outros 2 pastores atrás dele comentando: um líder incrível, tem uma liderança incrível, tem multidões que o seguem, mas não presta. É isso. Eu não entendo como que isso acontece, mas eu quero dizer para você que isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Na minha opinião, Deus está dizendo: você quer fazer isso? Então vai, meu filho, vai. Um dia vai cair a sua ficha, pode ir, vai. E não é esse negócio que Deus vai segurar a corda, não. Deus só vai deixar, deixa. Viva do seu próprio jeito. Viva do seu jeito. O Espírito Santo é uma pessoa, e quem disse isso foi Jesus. Então cuidado para não entristecê-lo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para o qual vocês foram selados para o dia da redenção, disse Paulo em Efésios 4.
e o pecado contra o Espírito Santo. Eu vou falar aqui porque eu vou abrir um parênteses, na verdade, que ontem eu abri e eu quero abrir hoje de novo. Muitas pessoas têm medo de ter pecado contra o Espírito Santo. Por causa desse texto aí de Mateus capítulo 12, versículo 24 até o 32, Jesus disse que poderia até contra ele, não tem nenhum problema de ir contra ele, de falar contra ele. Agora, o que não se pode é ir contra o Espírito Santo. Veja o versículo 24 do capítulo 12. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo. É isso que Jesus estava dizendo para os fariseus na frente dele. Como então subsistirá o seu reino? Subsistirá o seu reino. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulso os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é o Espírito de Deus que eu expulso, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Eu estou expulsando o demônio pelo Espírito de Deus, não é pelo Espírito de Beelzebu. Não misturem as coisas. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, que é sobre Jesus, está falando dele, Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, e nem nesta vida e nem na era que está por vir. O que Jesus está dizendo aqui? De maneira bem clara, Jesus está dizendo: toda pessoa que vê uma maravilha de Deus, um milagre de Deus, e atribui esse milagre a Satanás e não a Deus, está pecando contra o autor desse milagre, que é o Espírito de Deus, e não foi Satanás. Todos que atribuem a Satanás o que Deus faz é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É isso. Então, se você um dia pensou que você pecou contra o Espírito Santo, pense nisso. Provavelmente você não pecou. Sabe por que eu digo isso? Porque quando você ama a Deus, você tem temor a Deus, você ama o Espírito Santo de Deus, você não vai atribuir a Satanás, porque você conhece o Espírito Santo, e você sabe que é obra dele, e aonde ele está fazendo a obra dele. Entendeu? E muito provavelmente um ser como esses fariseus aqui, que incorreram nesse grande erro, foram exortados pelo próprio Jesus. Eu não sei se eles entenderam isso. Jesus disse: então tome cuidado, meu irmão, que pecado contra o Espírito Santo, esse não vai ser perdoado jamais. Vamos para o final. O Espírito Santo, ele é o Consolador. João 14, 26, olha o que diz o texto: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Qual a decisão que você tem que tomar? Você está tomando decisão profissional sem consultar o coração de Deus? Você está tomando decisões profissionais importantes? Você está decidindo onde você vai fazer o vestibular sem conversar com Deus? Você está decidindo fazer a nova compra da sua casa, do seu carro, seja do que for, sem consultar o coração de Deus? É o Espírito Santo que vai te alertar. É o Espírito Santo que vai dizer: cuidado, agora não, com ele não, com ela não. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai dizer: não é hora para isso, segura, calma. É esta a intimidade, é esse o nível de intimidade, e o Espírito Santo vai orientar a vida de cada um de vocês, vai orientar, ele ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Lembrar. Por isso que é fundamental você ler a palavra. Eu repito, você tem que ler a palavra. Não é porque um padre pede, não é porque um pastor pede. Você tem que ler a palavra, porque é esta matéria-prima, se eu posso usar esse termo, esta é a matéria-prima que vai ser usada pelo Espírito Santo para revelar o propósito da Trindade na sua vida. É a palavra que já está aí no seu coração. Como que ele vai fazer você lembrar do que você não leu, do que você não estudou, do que não está no seu coração?
Como que ele vai fazer lembrar se você não tem interesse? Se você simplesmente não lê? Se você não busca? Se você não tem sede e não tem fome pela palavra? O Espírito Santo traz consolo. Alguém aqui já foi consolado pelo Espírito Santo? Quem? Ele traz auxílio. Quem aqui já foi auxiliado pelo Espírito Santo? Ele traz esperança. Quem aqui já teve esperança pelo Espírito Santo? Meu Deus! Se não fosse a esperança do Espírito Santo, eu estava perdido. Ele traz força aos crentes durante as lutas e dificuldades na vida. Amém? Ele é o professor que nos conduz pela mão até Jesus. O Espírito Santo pega você pela mão e te leva até Jesus, e te apresenta a Jesus, e te apresenta ao Pai. É o Espírito Santo que faz isso. E ele é livre. Olha o que Jesus disse para um espantado, admirado, impactado Nicodemos. Ele estava impactado. Ele estava profundamente impactado com o que ele estava ouvindo. Ele nunca ouviu o que ele estava ouvindo. Na cabeça de Nicodemos não é possível que houvesse alguma obra de Deus ou do Espírito Santo que ele não soubesse, porque ele era um grande líder em Israel. É inadmissível que ele não soubesse, ou que tivesse alguma coisa nova sobre Deus que ele não soubesse. No entanto, ele descobriu que tinha. E aí o Senhor Jesus disse a ele: o vento sopra onde quer, meu amigo. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Sabe por que Jesus falou isso para ele? Ele falou: Nicodemos, você não sabe de muitas coisas, que o Espírito Santo de Deus, ele é livre. Amém, meus irmãos? Sabe que isso é maravilhoso? Porque o Espírito Santo, ele não se submete a ninguém. Jamais ele vai se submeter. Como aquelas propagandas que diz: vem aqui que hoje o Espírito Santo vai estar aqui. Ninguém pode agendar o Espírito Santo. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Como Deus Pai e Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele não é propriedade de ninguém, de igreja nenhuma. Ele é livre como o vento. O Espírito Santo, na verdade, ele é como a seiva naquela plantinha, na videira. Ele é a seiva que passa por nós os ramos e que produz o fruto. Esse é o Espírito Santo. Quem produz o fruto não é o ramo, quem produz o fruto é a videira. O ramo só auxilia, ele só coopera, deixando a passagem livre para a seiva, para chegar na ponta do ramo e poder revelar o fruto do Espírito. Amém? Eu vou para o final dizendo que é fundamental nós conversarmos hoje sobre os dons espirituais. Os dons do Espírito são dons de Deus. E nós precisamos buscar os dons espirituais. E eu afirmo a vocês que eu, como pastor dessa igreja, eu creio na contemporaneidade de todos os dons espirituais, segundo as listas do Novo Testamento. Todas essas listas, as várias que nós temos, nós cremos na contemporaneidade dos dons espirituais, seguindo o ensino de Paulo a respeito da administração desses dons. É esta a nossa doutrina nessa igreja que você precisa saber. É baseado no que Paulo está nos ensinando ali, como deve se comportar, como deve fazer, como deve agir, tudo debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Agora, eu posso falar sobre os dons e também devo, mais ainda, falar sobre o fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, 22, nós temos o fruto do Espírito, o fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo agindo em você através do fruto. Vamos à lista? Os frutos do Espírito são, vamos lá: amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, não é? Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Nada nesse mundo pode ir contra isso. Pastor nenhum pode ir contra isso. Líder nenhum pode ir contra isso. Nós temos que deixar o fruto do Espírito simplesmente fluir da nossa vida. Não precisa fazer força. Só viva o amor, só viva a alegria, só viva a paz. E as pessoas vão ver Jesus em sua vida, vão ver a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Por isso Paulo recomendou em Efésios capítulo 5, não vos embriagueis com vinho, vamos lá? Não vos embriagueis com vinho, no qual leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. E aí o que acontece? Falando entre si com salmos e hinos e cânticos espirituais,
cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Amém. E a minha conclusão, eu peguei a conclusão do credo de Constantinopla. Houveram 2 concílios importantes praticamente no mesmo século, em 421 e 381 e 321 depois de Cristo. Então, primeiro foi o 321, o concílio de Niceno, e depois o concílio de Constantinopla. O concílio de Constantinopla, ele amplia em muito o artigo sobre o Espírito Santo, que a meu ver particularmente é bem mais completo do que o próprio credo dos apóstolos. Aqui está o credo final no artigo do Espírito Santo, escrito por aquele concílio de Constantinopla de 381 depois de Cristo. Vamos juntos? Vamos lá. E creio no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Amém? Sobre o Espírito Santo. Abra o seu coração para o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo agir sobre a sua vida. Deixe ele usar você para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós podemos dizer: eu creio no Espírito Santo. Obrigado porque hoje ficou claro nos textos da tua palavra sobre o senhorio do Pai, o senhorio do Filho e a soberania, o senhorio do Espírito Santo. Pai, abre o coração do teu povo nessa igreja, a começar pelo meu, para a manifestação e o poder do Espírito Santo. Nós queremos declarar que nós cremos no Espírito Santo. Espírito Santo, nós queremos te dizer nessa manhã: nós te amamos, Espírito Santo. Nós estamos abertos a ti. Nosso coração está aberto a ti. Pode dizer amém para isso? Estamos juntos nessa oração? Estamos juntos nessa oração? Amém, meus irmãos? Quando a igreja abre o coração, o Espírito Santo vem mesmo. Então vamos abrir o nosso coração. Coloque as suas mãos com a palma da mão voltada para cima, em forma de esvaziamento, de não ter nada para oferecer, e diga: Espírito Santo, enche o meu coração. Venha presidir o meu coração. Tira toda a barreira, toda a incredulidade. Eu te peço perdão por ter negligenciado, por ter esquecido a pessoa do Espírito Santo. Te pedimos perdão. Venha sobre a nossa igreja, venha sobre a nossa família, venha sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém.